Olá, pessoal, tudo bem? Então, vejam só, vamos dar um prosseguimento, né, a mais uma resolução de questões da Olimpíada Brasileira de Química Júnior. Então, dessa vez, né, eu vou responder aqui com vocês a questão número 7, que é da Olimpíada lá de 2020, tá joia? Então, vejam só, a questão, ela traz pra gente, né, o seguinte: analise a ilustração abaixo. E aí tem essa ilustração aqui, né, e ele traz a fonte. E aí a pergunta diz o seguinte: ela retrata um modelo proposto para explicar um tipo de fenômeno que pode ser observado, por exemplo, em um copo ao si. E aí a gente tem quatro, né, alternativas: A. Dissolver o vinagre em óleo vegetal. B. Dissolver o sal de cozinha em água. C. Diluir o etanol em água mineral. Ou D. Diluir óleo vegetal em água. E aí, para poder a gente responder, a gente precisa entender o que significa essa representação, né? Essa imagem. E aí, né, primeira coisa, essa imagem aqui é uma representação. A representação é uma maneira que a gente usa para mostrar aquilo que a gente não consegue ver. Por exemplo, os átomos nós não conseguimos ver, mas nós podemos representar, né? Nós podemos, de certa forma, desenhar. Né? Por isso que às vezes os átomos são esferas. Né? É uma forma da gente tentar mostrar que os átomos são, entre aspas, daquela maneira. E aí, nesse caso, né, essa representação aqui nos mostra moléculas de água e um composto cristalino muito conhecido, que é o NaCl, que é o famoso sal de cozinha. Tá? Então, nós temos água e NaCl, que é o sal de cozinha. E aí, se você não consegue entender, né, qual é a diferença entre eles, vou mostrar para vocês agora. Então, olha só. Essas representações aqui, né, dessas bolinhas que estão em vermelho e brancas, elas estão juntas, são nada mais nada menos do que moléculas de água, que é formado por H2O, né? Dois átomos de hidrogênio que estão em branco e um átomo de oxigênio que está em vermelho. Aí, pegando essa parte aqui desse retículo, né, que está aqui essas outras bolinhas verdes e brancas, né? Essa bolinha verde, assim como as outras, são os átomos de cloro, né? Que compõem a parte negativa, né, desse retículo cristalino, que é o ânion. Já essa bolinha branca, né, assim como as demais, que estão carregadas aí positivamente, né, com esse mais, é o nosso Na, né, que é o nosso cátion. Então, isso aqui é um composto cristalino, tá? É o nosso composto cristalino, que é o NaCl, o sal de cozinha. Para quem não sabe, é assim que o nosso sal ele se encontra, né? A gente não consegue ver porque ele é muito pequeno, mas a gente pode ter uma noção lá daquele sal grosso, né? Que é geralmente utilizado para churrasco. Ele tem um certo quadrado, né? E isso acontece porque os átomos de cloro e Na eles estão organizados dessa maneira aqui, ó, né? Como um composto cristalino. Então, dito isto, né? A gente precisa também entender a diferença entre diluir e dissolver. E por que a gente precisa entender essas diferenças? Porque entre as nossas alternativas aqui, existem dissolver, dissolver, diluir, diluir. Para poder a gente responder isso, a gente precisa entender as diferenças entre dissolver e diluir. Então, olha, diluir é o ato de tornar uma solução menos concentrada em partículas de soluto através do aumento do solvente. Tá? E aí, de modo geral, o que é de verdade, né? O que é basicamente diluir? Vamos supor que você tenha lá uma polpa de um suco que você quer fazer. Ela vem concentrada. Quando você adiciona água para fazer o seu suco, você está diluindo aquela polpa, certo? Então você está tornando aquela polpa menos concentrada. Olha aqui essa imagem, essa representação. A gente tem aqui, ó, neste primeiro, uma cor mais forte, né? Neste primeiro tubo de ensaio, uma cor mais forte, e, né, no segundo já uma cor mais intermediária, e no terceiro uma cor mais clara. Isso é diluição, por exemplo. A gente vai mudando as concentrações, né? Vai ficando mais diluído. E aí o que é dissolver? É desfazer-se, né? Nesse caso, uma substância em meio líquido.
O exemplo básico, né? Quando você pega aqueles comprimidos efervescentes de vitamina C, que você coloca ele na água e ele começa a ferver, você está dissolvendo. Quando você adiciona um sal de cozinha, por exemplo, em água, você está dissolvendo aquele sal. Tá? Então, essas são as principais diferenças. Diluir é mais no líquido. A gente já tem um líquido ali, a gente vai diluir aquele líquido, né? Já o dissolver, não. Dissolver, né, existe da gente que algo seja dissolvido em um líquido, né? Por exemplo, um sal está sendo dissolvido no líquido. E aí, né retomando a pergunta, ele disse que naquela imagem retrata um modelo proposto para explicar um tipo de fenômeno que pode ser observado, por exemplo, em um copo, ao se... Então, nesse caso, como nós temos lá, né, NaCl, que é o sal de cozinha, em água, então a alternativa correta é a letra B, ou seja, dissolver o sal de cozinha em água. Tá joia, pessoal? Qualquer dúvida, vocês coloquem aí nos comentários que nós podemos ajudar vocês a compreender melhor. E muito obrigado pela atenção.